Bom dia a todos. É com imensa alegria que venho hoje aqui, a convite da Casa da Santíssima, o Núcleo Espírita Maria de Nazaré, para trazer algumas reflexões sobre o tema mulher e espiritualidade. E para dar início, vamos pedir a proteção de Deus, dos bons espíritos, para que nós possamos partilhar momentos de paz, de tranquilidade e de amor. Então, o tema mulher e espiritualidade, ele vai se revestir de grande valor, porque nos remete a reflexões valorosas sobre a mulher e sobre a espiritualidade. Mas nós sabemos, inclusive, que a espiritualidade e o espiritismo, eles são conceitos relacionados, mas que têm nuances e diferenças significativas. Por isso eu trago aqui uma reflexão também, justamente para elucidar, que a espiritualidade é uma busca pessoal no sentido e significado da vida. Então ela é bem específica. A espiritualidade é o sentido e significado da vida. E o espiritismo é uma doutrina religiosa que vai se basear na comunicação com os espíritos e na reencarnação. É evidente que quando nós falamos de mulher e espiritualidade dentro do contexto espírita, nós vamos também trazer reflexões acerca da doutrina espírita, do espiritismo. Então, ao pensarmos a mulher e a espiritualidade, nós somos levados a refletir sobre a jornada de autoconhecimento e conexão com o sagrado, empreendida pela mulher, que é o tema de hoje, E que pode, a depender da condição moral, do momento vivenciado por cada mulher, pode variar e se manifestar de diversas formas. Então, é desde a busca de um significado mais profundo da vida até a exploração da tradição religiosa e espiritualidades alternativas. Então, a gente observa que, nesse contexto, a mulher e a espiritualidade, quando nós buscamos um entendimento, ela vai para além do autoconhecimento, mas ela coloca também a conexão com o sagrado. Se nós observarmos bem, nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, um código de moral e também um roteiro para a autotransformação. É um roteiro para a busca do conhecimento em si mesmo, de se conhecer melhor, porque nos remete a grandes reflexões, a pensar o nosso eu no mundo, de modo a buscar nos aprimorar e buscar nos melhorar cada vez mais. Então, desde muito, se evidencia a participação da mulher na missão evangelizadora e na missão evangelizadora, tendo destaque grandes vultos femininos, tanto na Bíblia, quanto na seara espírita, que se tornam, em verdade, influenciadoras da história e, claro, que da fé. Na Bíblia, nós podemos destacar Eva, Sara, Maria Madalena, Ruth, Esther e Débora. E outras também, mulheres que demonstraram coragem, fé, sabedoria e força. Então, essas mulheres, elas nos serviram como exemplo e podem influenciar a nossa vida, como também a história. No Espiritismo, na doutrina espírita, não é diferente. À frente da construção e da disseminação da doutrina espírita, também há grandes mulheres, que todas elas, em suas participações no cenário espírita, mostraram muita coragem e espírito inovador, contrariando inclusive preconceitos e estereótipos existentes. Então, dentre essas mulheres, nós podemos destacar a senhora Kardec, que é a Amélie Gabrielle de la Combe-Baudet Rivaio, Aline Carlotti, Ivone Pereira do Amaral, Marlene Nobre, Zilda Gama e Amélia Rodrigues. Trouxemos alguns nomes também da divulgação e disseminação da doutrina espírita no Brasil, porque nos traz uma maior proximidade, nos permite essa proximidade e ver que não só foi lá na França, ou nos Estados Unidos, ou em outros lugares diversos, que houve essa influenciação, essa participação da mulher na disseminação e também na
edificação da doutrina espírita, na propagação e edificação. E a gente também pode trazer alguns vultos femininos que ainda ajudam no plano espiritual. Nós temos Joana de Ângeles, irmãs Sheila e Meimei. A gente observa que trouxe esses porque são aqueles vultos que mais nós temos essa familiaridade, né? Temos um contato maior. E que fez e tem feito uma grande diferença, né, na elucidação da doutrina e na ajuda para a busca do autoconhecimento, para a busca da autorreformulação, porque nós precisamos, na verdade, enquanto espíritos encarnados, fazer um caminho que já percorremos em outra existência, mas de uma forma diferente. Né? E aqui é justamente quando a gente fala de mulher e espiritualidade, que a gente fala de autotransformação e conexão com o sagrado, a gente fala da necessidade do mergulho em si mesmo, para se conhecer, saber identificar as suas potencialidades, trabalhar as suas fragilidades e, a partir daí, começar a espiritualizar-se. Né? E é bom lembrar que a condição de mulher ou homem, ela é apenas uma maneira de experienciar a existência humana numa evolução. Né? Nós estamos mulheres. Então, é uma coisa que a gente vê que é temporal, não é algo que se perpetue, ou somos mulheres, nós estamos mulheres. Então, sobre isso, inclusive, Leon Denis, no livro No Invisível, na página 78 e 80, ele vai dizer que o corpo não é mais que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito. E, nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. Ou seja, não é criado nenhuma diferenciação expressiva, né? Eles acabam de favorecimento. Eles são favorecidos por iguais. Modificam-se as provas, modificam-se também as formas de enfrentamento dessas oportunidades de aprendizado. E ele diz, pelo Espiritismo se subtrai a mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Cessa desde então a luta entre dois sexos. Então, nós percebemos que é do espírito encarnado essa disputa, essa necessidade de tentar uma colocação, um melhor do que o outro, mas que para a espiritualidade não existe diferença. Existem propósitos. Né? O propósito de quando você reencarna como mulher é um, o propósito de quando você reencarna como homem é outro. Né? Já em algum momento estivemos homens, né? Nós mulheres estivemos homens, assim como os homens estiveram mulheres. Então, para além da compreensão espírita, uma palestra falando sobre mulher e espiritualidade não está distrita apenas ao feminino, mas ao espírito encarnado, que já vivenciou também experiências diversas, né, em outras existências, mas que também já teve a oportunidade de vivenciar. Então, nesse ponto aí, quando perguntado por Kardec se as funções que a mulher a que a mulher é destinada pela natureza teriam importância tão grande quanto as deferidas ao homem, os espíritos, eles disseram, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Né? Então, a gente percebe que a importância que é dado no sentido de importância de responsabilidade, para a mulher é uma responsabilidade maior, porque ela é quem vai dar as primeiras noções da vida. Como nós sabemos, a mulher é quem gera. A mulher, desde a gestação, ela já cria aquele vínculo com aquele espírito, né? Ou até mesmo ela tem aquela consciência da necessidade de proteger, de trazer aquele espírito à vida em uma condição de segurança, né? Dentro, claro, sempre da possibilidade de cada um.
É evidente que existem pessoas, existem espíritos encarnados que eles têm um preparo maior para receber a maternidade, enquanto nós encontraremos aquelas mães que rejeitarão seus filhos, aquelas mães que não conseguirão desenvolver esse vínculo afetivo com seus filhos, né? Mas não significa que ela tenha uma importância menor. Faz claro, aquela que rejeita aquele filho que traz como que lhe é confiado aquele espírito para reencarnar, evidentemente que ao rejeitá-lo, ela se compromete, né? Ela se endivida. E em um momento oportuno, ela vai, claro, responder pelas suas escolhas, responder pelos seus atos, responder pela conduta que adotou, né? Então, a gente percebe aqui que os espíritos, eles dão um grau de importância, né? Desde, justamente por causa das primeiras noções da vida. Então, como mulher, nós podemos exercer uma influência espiritual profunda na vida das pessoas e das pessoas à nossa volta, né? A gente percebe que, assim, muitas vezes nós vamos nos deparar com um certo sexismo, mas se nós começarmos a olhar como todos somos iguais perante Deus, somos espíritos, né, encarnados e que adotamos uma forma de mulher ou de homem por uma necessidade evolutiva, por uma necessidade de reajuste de vidas passadas. Então, aí nós começamos a atenuar essa diferença. Então, Jesus Cristo, ele chamou, né, as mulheres de sua igreja a serem suas discípulas e serem fortes espiritualmente. É bem verdade que há uma necessidade de nós, mulheres, enquanto mulheres, nesse processo estamos mulheres, nós buscarmos um aprofundamento, uma maior espiritualização, para atenuarmos, inclusive, os reveses da vida, atenuarmos as experiências de modo a não potencializarmos a dor, e sim buscarmos refrigério da alma nessa consciência, né, do papel da vida e nessa consciência nessa consciência da vida em si mesmo, né? Então, se a gente for pensar um exemplo, né, que Jesus nos ensinou, ele ensinou a duas discípulas no Novo Testamento, as irmãs Maria e Marta. É uma passagem do Evangelho, da Bíblia que eu acho belíssima, né, que fala justamente da visita de Jesus à casa de Lázaro, que tinha duas irmãs, Maria e Marta, e que está na Bíblia, em Lucas 10, onde vai conter o relato em que Marta ela vai abrir, né, a casa para Jesus e ela serviu ao Senhor cuidando das necessidades temporais. Tá? Então, quando Marta abre a porta, ela está muito mais preocupada em cuidar daquelas necessidades temporais. É água, comida, bem-estar, acomodação, trazer uma comodidade exterior. Né? E que nós, mulheres, muitas vezes estamos desenvolvemos essa preocupação extrema em cuidar da parte exterior, né? Em arrumar a casa exterior sem arrumar a casa interior. E aí, Maria, ao contrário, ela sentou-se aos pés do mestre para absorver os seus ensinamentos. A gente percebe que são duas figuras femininas em que cada uma faz uma escolha diversa. Enquanto uma está preocupada com as necessidades temporais, a outra está preocupada com as necessidades que pode levar para a eternidade. Né? Então, numa época em que, de modo geral, se esperava que as mulheres se prestassem apenas ao serviço temporal, Jesus ele pontua e ensina a Marta e Maria, até porque teve um momento em que Jesus diz: Marta, Marta, nem por um momento velaste comigo, ou seja, ele faz o convite, abandona, né, as preocupações temporais para que você venha buscar o refrigério, venha buscar uma força para que você dê continuidade à sua jornada. Então, ele traz nesse convite, quando ele ensina essa
necessidade de você se dedicar também. Claro que a gente não vai deixar de cuidar da casa exterior, mas a gente cuidar da casa interior, da importância, né? Ele convida essas suas discípulas a partilhar da salvação, né? E eu vejo aqui a salvação justamente, eu sempre, quando leio a palavra salvação na Bíblia, é essa questão do processo evolutivo, ou seja, da evolução, né, de nós evoluirmos. Então, ele faz esse convite para que elas possam partilhar, né, da salvação, ou seja, da boa parte que nunca lhe seria tirada. Nós sabemos que muitas vezes nós nos apegamos aos acontecimentos exteriores sem nos preocuparmos com o nosso interior. Então, o que Jesus convida é que a gente fortaleça o interior para que a gente saiba e tenha condições de lidar com as coisas temporais, com as coisas, os acontecimentos diários. Então, a partir do momento em que eu me equilibro interiormente, eu tenho a condição de me fortalecer para esse exercício amoroso no bem, né? Para enfrentar as adversidades, para buscar contemporizar dentro de um acontecimento e tirar a melhor lição, tirar aquilo que realmente vai me servir para aprendizado. E quando fala para a gente poder justamente cultivar a boa parte que não nos seriam tiradas, a gente percebe que aquilo que não nos é tirado é aquilo que está no nosso interior. Aquilo que é produto da nossa transformação. É produto da nossa internalização, de modo que a gente consiga, que nós consigamos nos reconhecer, né, e trazer essa transformação. Nos reconhecer a ponto de não nos deixarmos afetar tanto pelo exterior, né? Mas buscar nos pacificar, buscar nos refugiar naquilo que trazemos dentro de nós. Então, assim como Marta, nós cometemos o erro de achar que o principal papel das mulheres é prestar esse serviço temporal, como cozinhar, costurar, fazer limpeza para os outros, né? Na verdade, às vezes eu tenho uma sensação de que nós mulheres internalizamos aquela consciência de deixar a vida do outro cômoda, né? Então, se nós pudéssemos, nós, inclusive, amenizaríamos para que aqueles que estão à nossa volta não sofressem, não sentissem dor, né? A gente até, muitas vezes, enquanto mães, se nós pudéssemos, nós avocaríamos para nós todo o sofrimento, toda a tensão, toda a experiência que nós julgamos pelo nosso conceito material negativa, vivenciada por nossos filhos, ou por aqueles que estão à nossa volta, a quem nós prestamos nós nos dedicamos a criar esse ambiente, prestar esse serviço temporal. Então, esse serviço é um sacrifício valioso e precioso, né? Nós cozinharmos, nós fazermos limpeza, nós costurarmos, nós buscarmos, vamos dizer, nós buscarmos dar uma qualidade de vida àqueles que nos cercam na verdade, valioso e precioso, né? Contudo, Jesus, ele precisa muito mais do que nós saibamos cozinhar, costurar, né? Então, a nossa caminhada na Terra, a nossa jornada na Terra, ela tem um propósito. E nós, através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos e toda a obra Pentateuco, né, da doutrina espírita, nós percebemos o quanto a experiência na Terra, ela vai dar o tom da nossa próxima existência, né? Então, ela necessita, Jesus ele vai necessitar, né, de mulheres que tenham força espiritual. Ou seja, a gente precisa se fortalecer espiritualmente, buscando justamente alimentar a nossa fé, a retidão, a caridade, para que elas tenham um lugar de destaque em nossas vidas. Ou seja, que elas brilhem, elas se
projetem, né, nas nossas ações. Então, ele sabe que cada um de nós tem muito a oferecer. E repito, mulheres, quando falo mulheres, na questão de espírito encarnado, uma condição também em que nos encontramos, sendo que a todo espírito encarnado é esse papel de buscar alimentar em si sempre bom fruto. Né? Porque nós sabemos que colhemos exatamente aquilo que plantamos. Então, Jesus Cristo, ele vai exortar todas nós a desenvolvermos a nossa fé espiritual, a nossa capacidade de receber a revelação e agir com ela para ajudar e levar avante a sua obra. Ou seja, não por acaso. Nós temos, na verdade, que deixar que floresça em nós essa fé religiosa, de modo a nós podermos propagar não a doutrina espírita ou a palavra de Jesus, através não apenas do intelecto, mas através também das nossas ações diárias. Então, o Senhor, ele vai conhecer as nossas ações, a nossa situação atual, né, individual, e tem, na verdade, um trabalho para cada um de nós nessa terra, ou seja, nós não estamos desamparados. Temos um propósito. Muitas vezes, ao adentrarmos em um trabalho na casa espírita, em que muitos dizem, é muito destacado a oportunidade que os homens têm em relação às mulheres, mas, em verdade, a oportunidade é dada igual para todos. Agora, nós precisamos, nós mulheres, nos questionarmos de que forma nós estamos exercendo essa potencialidade em nós. De que forma nós estamos desenvolvendo as potencialidades, os dons, as faculdades que nos foram dadas para o exercício e para a propagação da doutrina espírita. Então, nenhuma mulher, né, ela vai ter um conhecimento pequeno demais ou talento escasso, né, a ponto de não poder ser uma força espiritual para o bem e trazer as pessoas, né, para a Cristo. Eu costumo dizer, e é uma verdade, que eu conheci Deus através da minha avó. Minha avó, semi-analfabeta, mas ela era da Igreja Cristã no Brasil. E através dos seus ensinamentos, através do seu exemplo, através do seu discurso, ela me apresentou Deus. E de uma forma que eu jamais poderei esquecer. Um Deus soberanamente bom e justo, um Deus que acolhia, um Deus que era muito tolerante. E aí a gente percebe que a gente vai desmistificando crenças de um Deus punitivo, crenças de um Deus que nos castiga, tá? E ela conseguia tirar esse conceito de um Deus punitivo, ela conseguiu ressignificar Deus na minha vida. E é uma das coisas que a gente vai buscando através da autoevangelização, do autoconhecimento, trazer essa consciência, despertar a consciência crística que existe em nós e buscar justamente alimentar, né, os melhores pensamentos e os melhores sentimentos. E é com esse potencial divino que nós vamos ter a responsabilidade, né, de nos tornar líderes espirituais em nosso lar. E em nossa comunidade, né, oportunamente. E é justamente sobre isso que a gente encontra em Provérbios 14:1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Eu acho essa passagem da Bíblia de uma extrema importância, né? Então, nós, na verdade, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de escolher edificar ou derrubar. É aquela forma como nós vamos nos conduzir, nós vamos nos colocar, que vai fazer essa diferenciação. Então, essa palavra também, ela vai nos dar a demonstração da força da mulher, né? A quem compete educar. A quem compete educar não apenas socialmente, né, civilmente, mas educar ética, moralmente e espiritualmente os filhos. Então, é uma reflexão para que a gente perceba que as nossas escolhas, elas afetam aqueles que estão à nossa volta, né? E a importância que a maternidade traz para a nossa existência, para a nossa reencarnação, né? Justamente a importância que a maternidade traz
para que nós possamos conduzir da melhor forma possível. Calil de Brancalil, ele diz que os nossos filhos não são nossos filhos, né? Eles são filhos do mundo. Porque, na verdade, nós não podemos interferir no livre-arbítrio deles. Mas, enquanto mulheres e educadoras, ética, moral e espiritual dos nossos filhos, nós somos as responsáveis para dar aquela base, né? Dar o sustentáculo que eles vão levar para a vida inteira. Então, nós não precisamos ocupar cargo elevado, nem fazer coisas incomuns para ajudar pessoas à nossa volta, né? Principalmente a fazer escolhas que as aproximarão de Jesus Cristo. Eu ando muito de carro de aplicativo, né? E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, sentindo, né, uma abertura, eu tento fazer um tipo de evangelização, onde eu converso, onde eu coloco o pensamento de Jesus, não no contexto exclusivamente espírita, mas no contexto cristão. Até porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que nós não identificamos ou não sabemos qual a fé que professam. Então precisamos também aprender a respeitar a fé do outro, de modo a não invadir um espaço que naquele momento não é o ideal. Né? Então, Jesus, ele trouxe um amor universal justamente sem criar diferenciação, sem nos trazer a uma concepção onde um é melhor do que o outro. E aqui é onde diz que nós, enquanto mulheres, espíritos encarnados na forma de mulher, nós não precisamos ocupar cargos importantes, né? E nem tampouco fazer coisas incomuns. Nós precisamos ter a consciência daquilo que nos foi proposto, certo? E efetivamente buscar essa transformação interior, para que a partir da transformação interior nós possamos transformar tudo à nossa volta. Porque é pela elevação moral e social e a educação forte, né, da mulher que a própria humanidade se elevará. Então, se eu sou fragilizada moralmente e não busco fortalecer, claro que o meu impacto vai ser menor do que aquele que tem uma influenciação muito maior e que tem um impacto que realmente reverbera de uma forma mais presente na vida das pessoas. Então, quanto nós sabemos que as dores do passado, né, elas não são perdidas. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que fez parte do nosso passado é uma construção. Né? Então, nós vivenciamos determinados momentos de dor como uma forma de aprendizado, que eu costumo dizer, não existe mal que não seja um bem. Porque tudo aquilo que nos acontece e que no nosso entendimento parece ser um mal, em verdade é um grande bem, porque ele tem o condão de nos impulsionar a um melhor caminho. Claro que a depender da forma como nós consigamos lidar com aquele acontecimento. Então, se o espírito ele sofreu algum tipo de iniquidade social, né, ele recolhe, em nome da lei, do equilíbrio e da compensação, o resultado das provas vivenciadas. Então, nós colhemos aquilo que foi plantado. Nós colhemos o resultado, inclusive, da forma como nós nos deixamos afetar pelos acontecimentos da vida. Então, cada vez que nos acontece algo que nós consideramos ruins, nós precisamos parar e perguntar para quê? Qual a função, qual a razão desse acontecimento? De que forma eu preciso olhar para a vida a partir de agora? Porque aí sim, quando nós perguntamos, nós fazemos a pergunta, mudamos o porquê para o para quê, nós temos a consciência de que estamos refletindo sobre o acontecimento. Né? Então, o espírito feminino, né, os guias espirituais vão nos dizer, eles vão, na verdade, elevar-se à perfeição com uma impulsão mais rápida. Né? Isso por quê? Porque a responsabilidade que o espírito, ao reencarnar na forma de mulher, ele assume, ela tem um peso. Né? A gente sabe que tudo, a colheita, e inclusive também o bem que se faz, você colhe proporcionalmente, assim como o mal. Então, se eu tenho uma experiência e eu cumpro aquilo a que fui destinada, é evidente que eu tenho uma possibilidade de elevar-me um pouco mais
ou seja, de uma forma um pouco mais rápida. Então, é imenso papel da mulher na vida dos povos, né? Irmã, esposa, ou seja, na vida dos povos, dos homens, ou da humanidade. A irmã, esposa, mãe, ela, na verdade, ela vai ser a grande consoladora e a doce conselheira. Né? E eu acho que aí é onde está. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua, ou seja, aquela que não se prepara, aquela que não busca despertar espiritual, aquela que não busca alimentar dentro de si aquele sentimento de amor, de acolhimento, aquele sentimento de respeito pelo outro, né? E entender, inclusive, a possibilidade de cada um. Né? A gente sabe que existem filhos, às vezes uma mãe tem 5 filhos, e claro, a amorosidade vai ser sempre a mesma no acolhimento desses filhos, mas cada filho será diferente. É uma personalidade diferente, e com cada filho, a relação de afeto também pode variar. Não significa dizer que essa mãe não gosta do filho. Né? Apenas ela tem um grau de afinidade maior com um do que com o outro. Né? Mas ela continuará sendo a grande consoladora e a doce conselheira, sempre que lhe buscar. E claro também, sempre que ela estiver em condições, que é justamente essa busca da espiritualização, é para nos dar essa condição de ser uma doce conselheira. Então, mesmo na modernidade, a gente pode concluir que nós estamos longe de alcançar a espiritualidade. Nós ainda vivemos para o exterior, nós ainda vivemos para as comodidades materiais, nós ainda vivemos para agradar ao outro, né? Nós ainda desenvolvemos determinados tipos de comportamento que é para justificar a nossa posição no mundo. Né? É aquela necessidade de pertencimento. Então, a gente nós, enquanto espíritos encarnados, estamos longe de alcançar essa condição, né, de espiritualidade, de vivenciar a espiritualidade, ou seja, vivenciar a vida espiritual na sua mais completa acepção. Então, a condição, inclusive, que se volta para as finalidades da vida, viver a vida espiritual. Então, a gente tende a vivenciar, viver mais para o exterior do que para o interior. Então, o sentido do existir, né, ele vai depender de religião, de denominações religiosas. Mas a necessidade de espiritualizar-se, ela se torna, na verdade, urgente. Estamos num momento de transição planetária em que muito se ouve falar da necessidade de se transformar, né, moralmente, espiritualmente, se transformar como um espírito encarnado. Né? E é justamente nessa conquista, nessa busca por esse entendimento, que a gente observa que nós conseguimos conquistar muito espaço na vida moderna, né? Ou seja, na vida material, a mulher tem conquistado muito espaço, mas não conquistamos a nós mesmas ainda. Nós não nos deparamos, a gente está tão preocupado em agradar e encontrar um lugar no mundo que nós não conquistamos a nós mesmas. Nós estamos sempre em enfrentamento, né? E o bom de tudo é que o tempo é o tempo de Deus. Né? Então, que nós possamos buscar com muita fé e no aprimoramento diário nos modificar. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente precisa primeiro despertar em nós a necessidade de mudança. Nós precisamos nos observar mais para que nós possamos ver de que forma estamos afetando o mundo e de que forma somos afetados. Enquanto mulheres, né, espíritos encarnados na condição de mulher, nós temos a responsabilidade, porque os olhos estão voltados para nós, nesse primeiro momento. Então, tudo aquilo que nós buscarmos alimentar em nós, ele tende a florescer, né? E isso ao espírito encarnado como um todo.
Tudo aquilo que nós buscarmos alimentar, ele germina. Ainda que não seja o tempo devido, em algum momento aquela sementinha plantada, ela vai despertar de alguma forma dentro de você. Nós estamos, sim, em um processo evolutivo, em um processo de caminhada, em que nós estamos nos descobrindo. Nós estamos nos permitindo nos ver como espíritos encarnados. Então, que nós possamos ter em nós a consciência de mulher, né? A consciência da possibilidade de nos espiritualizarmos cada vez mais, nos desapegando dos resultados, nos desapegando dos efeitos, vamos dizer assim, pirotécnicos que acontecem no dia a dia, né, do lado de fora, e buscando se silenciar, no silêncio interior, encontrar um sentido para essa caminhada. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus permita que cada um, de alguma forma, possa refletir, né, sobre a sua posição no mundo, como espírito encarnado, e principalmente sobre o compromisso assumido, não apenas com o outro, mas principalmente consigo mesmo. Porque o objetivo é, seguindo as leis divinas, evoluirmos. Então, que Jesus nos abençoe. Agradeço a casa espírita que hoje me acolhe, que é a Casa da Santíssima, né, o Núcleo Espírita Maria de Nazaré. E peço a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que esse trabalho prospere, que esse trabalho siga abundantemente, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.